Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse pendrive aí de feriado. Eu vou te levar aí nas melhores notícias para ser aproveitado o conforto do celular, então cola aí comigo. O filme do He-Man da Sony encontrou seu He-Man. O Noah Centineo, que é esse cara aí que você deve conhecer de todas as comédias românticas da Netflix, como Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, O Date Perfeito e Sierra Burgess é uma Loser, ele vai ser o protagonista. Foi ele mesmo que revelou essa informação aí durante o programa de Jimmy Fallon, mas ele ainda não deu muitos detalhes e na verdade não tem muita coisa que a gente sabe ainda sobre o filme. A gente só sabe que a Sony tá aí tentando fazer um filme do He-Man desde 2009, quando inicialmente eles adquiriram os direitos aí pra franquia. Então fica de olho no Omelete, talvez saia mais coisa em breve, mas é bom saber que já tem um ator escalado. O que você achou aí da escolha? Deixa aí nos comentários. E o terceiro Guardiões da Galáxia não vai demorar tanto pra começar a ser gravado. O que a gente sabe é que o James Gunn vai assumir depois que ele terminar o Esquadrão Suicida dele. Isso pode acontecer logo em 2020, segundo uma informação do Hollywood Reporter. Com toda aí a treta que rolou da demissão dele, agora com Vingadores Ultimato, a gente ainda não sabe muito como que vai ser a trama, mas a Marvel também não tá dando tanta prioridade agora, porque eles estão tentando levantar o filme dos Eternos, tem Viúva Negra na frente, então ainda vai demorar um pouquinho, mas menos que a gente esperava. Então isso também é muito bom de saber. Oh, yeah. E falando em Vingadores Ultimato, aí depois dele ter um excelente final de semana de estreia no mundo todo, o filme já entrou para as 10 maiores bilheterias do mundo, então... O filme da Marvel precisou de nada mais, nada menos do que 6 dias para arrecadar 1.342 bilhões no mundo todo, o que coloca ele aí nesse top 10 das maiores bilheterias do mundo, passando ninguém mais, ninguém menos do que Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2, que lá em 2011 fez 1.341 bilhões de dólares. É uma diferença magra, mas já é o suficiente aí para botar a Marvel novamente no top 10. Só para você ter uma ideia, ó. A Marvel Studios ela já tem 5 filmes na lista dos 10 maiores bilheterias da história. Eles são Vingadores Guerra Infinita em terceiro lugar, o primeiro Vingadores em sexto lugar, Vingadores A Era de Ultron em oitavo lugar e Pantera Negra em nono. E agora, Ultimato em décimo. Então, como o filme acabou de estrear, talvez cresça, talvez não, né? Certeza que vai crescer muito ao longo do tempo, então fica aí de olho no Omelete pra se acompanhar todos os recordes que a Marvel tá quebrando. E antes da gente chegar aqui na nossa notícia principal, tem uma palavrinha aí dos nossos amigos aí da Ford. Estão aí apresentando o novo Ford Export Titanium 1.5 AT, coisa finíssima. Só pra você entender o quão finíssima é a coisa, o Titanium ele é equipado com a tecnologia Run Flat, que é nada mais nada menos do que uma tecnologia pra garantir que seu carro ande ainda mais 80 km, mesmo com o pneu furado. E se isso não é o bastante, você ainda pode usar o kit de reparo e fazer ele rodar por mais 200 km. Cara, é coisa futurista, absurdo. O Export Titanium 1.5 AT é o primeiro carro SUV do Brasil com essa tecnologia Run Flat. Então você não vai achar isso em mais nenhum outro lugar. E ele também é um carro para todo tipo de vibe, seja para quem é mais aventureiro, para quem quer ficar na cidade, ele atende todo mundo. Porque toda família tem uma vibe e toda vibe tem um Export. Ser o primeiro nem sempre é uma questão de competição, mas de autoperfeição, de querer estar sempre à frente de você mesmo. De transformar sua imaginação em ação. Novo EcoSport Titanium, o primeiro SUV do Brasil, agora com tecnologia Run Flat. Toda família tem uma vibe, toda vibe tem um EcoSport. E novamente sobre Vingadores Ultimato, agora é bom avisar, se você não assistiu o filme, vai ter spoiler de monte, a gente vai discutir o final do filme, então se você não assistiu, por favor, para esse vídeo, guarda, vai assistir bonitinho, daí depois você volta aqui. Por favor, só não reclame nos comentários, porque está muito bem avisado, você foi avisado. Mas durante uma entrevista para um site chinês, os diretores eles comentaram praticamente tudo sobre o final, responderam bastante das dúvidas dos fãs e, cara, tem que dar aí, ó, os créditos pro jornalista que ele fez umas perguntas assim afiadas. Você pode encontrar todas elas no site Omelete, o Gabriel traduziu muito do texto, porque na verdade ele foi traduzindo inicialmente no Reddit, mas a gente montou uma listinha bonitinha com tudo que ele respondeu, então você entra lá pra ver, mas eu vou ler algumas das principais, algumas das respostas que rolaram aqui, principalmente hoje, porque a gente discutiu bastante na redação sobre o final do filme, então é bom ter umas confirmações aí. Então, vamos lá, vou pegar aqui o texto do Gabriel. Então, por exemplo, ó, uma das maiores dúvidas que ficou, como eu disse, foi a maior discussão que teve na redação, o Capitão América alterou a linha do tempo quando ele decidiu ficar no passado com a agente Carter? O Joe Russo respondeu: a viagem no tempo neste filme criou uma realidade alternativa. Ele viveu uma vida completamente diferente naquele mundo. Nós não sabemos exatamente o que a vida dele se tornou, mas eu gosto de acreditar que ele ainda ajudou muitos outros necessitados nesse mundo. Sim, houveram 2 Capitães Américas nessa realidade, é como o Hulk disse. Tanto a anciã quanto o Hulk estavam certos. Não é possível mudar o futuro ou voltar para o passado, mas é possível criar um futuro alternativo diferente. Não de uma forma em efeito
efeito borboleta, em que cada decisão diferente poderia criar uma nova linha do tempo. Por exemplo, o Capitão Idoso no fim do filme, ele viveu uma vida de casado em um universo diferente do principal. Ele teve de fazer outro salto para aquele no fim para entregar o escudo ao Sam. Então olha, isso assim já é uma coisa que dava pra ver que tava todo mundo discutindo, porque o filme ele tenta colocar que rola só uma linha temporal, e ele não deixa muito claro se são realidades paralelas, então se você assistiu mais vezes, você provavelmente foi pegando alguns detalhes de como eles estavam falando, mas quando você vê a primeira vez é um pouco confuso. Mas agora é bom ter essa resposta aí pelo Joe Russo, e ele falou sobre muitas outras coisas, como eu disse, o jornalista ele pressionou bastante ele, ó. Por exemplo, a grande dúvida que as pessoas têm se é possível reverter os efeitos da Joia da Alma, já que pra obter a Joia da Alma você precisa fazer um sacrifício. Tanto foi a Gamora e foi a Viúva Negra. E o Joe Russo, ele foi claro, não. O processo é irreversível. Mesmo se você devolvê-la à sua localização original, não é possível reaver a pessoa. Na verdade, não é exatamente devolver a joia, é mais colocá-la no seu lugar. O tributo pela joia estará selado para sempre naquele lugar. Portanto, a Viúva Negra se foi para sempre. Então, quem tava especulando aí que ela ia voltar nos próximos filmes, talvez ela ainda volte, mas ele tá dando uma resposta, assim, bem desencorajadora. A gente talvez descubra alguma coisa no filme dela, mesmo a gente imaginando que o filme dela seja um prequel, porque, né, motivos. Então essas são, acho que, as duas maiores questões aí que ficaram em aberto, que é bom agora ter um pouco do feedback dos diretores, né? Mas como eu disse, entra no site, vê a lista do Gabriel, porque o cara fez bastante pergunta, ele perguntou por que foi o Homem de Ferro que teve que ser o responsável por usar a manopla pra derrotar o Thanos, e por que eles não conseguiram usar a Joia do Tempo pra reverter, que nem o Thanos fez pra pegar o Visão, mesmo depois que ele tinha morrido. São questões importantes, então você entra lá no site, você vê, e você comenta aí o que você acha dessa história aí dos universos alternativos, da Viúva Negra ter morrido de vez, como que você acha que vai ser aí com as séries do Disney Plus, se eles vão complementar essa história, porque agora ficou tudo muito grande, tudo muito complexo, mas a gente vai se acertando. Então deixa aí nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima. Bom feriado!